vou contar um pouquinho para vocês como foi o reInvent 2017. É um evento anual da Amazon que acontece em Las Vegas. Essa é a sexta edição que a gente participa e é a sexta edição do evento. Então, desde o primeiro, a BlueSoft sempre esteve lá presente. É a terceira vez que eu participo pessoalmente, mas mesmo nas vezes que eu não fui, pelo menos uma pessoa, na maioria das vezes, 2 ou 3 pessoas da BlueSoft estiveram lá presentes acompanhando o evento. A BlueSoft é parceira da Amazon, né? Então pra gente é bastante importante estar junto, participar e estar sempre por dentro de tudo que a gente pode utilizar para melhorar nos nossos produtos, no negócio, a nuvem da melhor maneira possível. O evento acontece na cidade de Las Vegas, até hoje pelo menos sempre foi lá, né? Não sei se nos anos seguintes vai continuar sendo. É uma cidade bastante diferente, bastante vibrante, cidade mais iluminada no mundo, né? Esse aqui, para vocês terem um senso de como que é. A gente foi ficando em hotéis diferentes cada vez que a gente foi. Dessa última vez a gente ficou aqui no Flamingo, porque o evento acontece principalmente aqui no Venetian, né? Foi no Venetian que ele começou, que é um hotel e cassino. Essa avenida que é a Strip, ou Las Vegas Boulevard, é a avenida que tem todos os hotéis e cassinos. E esses cassinos têm os centros de conferência, para comportar eventos bastante grandes, né? Aqui era a recepção, a área de inscrição lá do reInvent em um dos cassinos. Esse ano o evento saiu apenas do Venetian, que é ali o laranjinha, né? Aqui é um mapa da avenida, e ele aconteceu em todos esses cassinos. Então, dependendo da palestra que você fosse assistir, você tinha que pegar um shuttle, um ônibus que saía para te levar de um lugar no outro, mesmo todos eles sendo imensos, sendo gigantes, né? Na primeira edição que eu participei, devia ter de 10 a 15 mil pessoas, comportava todo mundo lá no Venetian apenas, né? Nesse ano foram mais de 43 mil pessoas participando presencialmente, sem contar as pessoas que estavam acompanhando streams pela internet, né, e assistindo. E mais de 13 mil sessions diferentes, então é palestra pra caramba, sobre todos os assuntos que vocês puderem imaginar que tem relação com computação em nuvem. Então esse era o campus do evento, dá pra ver que é bastante extenso e precisa ser mesmo para comportar tantas palestras e tantas pessoas, né? Então a gente tinha que pegar esse shuttle aí e às vezes se preparar meia hora de tempo entre uma palestra e outra para poder mudar. A gente acabou aprendendo que a melhor maneira é você escolher as palestras que você vai ver pelo cassino que você vai ficar naquele dia, porque aí você consegue aproveitar ao máximo. Mas a boa notícia é que na grande maioria dos dias as palestras começavam 7 da manhã e 7h30 da noite estava começando a última palestra. É claro que você não é obrigado a ficar 14 horas no evento assistindo palestra, participando das coisas. Você participa das que você quiser, né? Você faz a sua agenda, mas se você quiser aproveitar ao máximo, você tem condição de ter muito conteúdo, ver muita coisa. Aqui uma ideia para vocês de tudo que acontece. Então, além dos keynotes, você tem pessoas que estão lá fazendo certificação. Então, num dos cassinos no Mirage era só para quem queria fazer certificação. Tem bootcamps que você coloca mesmo a mão na prática, hands-on também, né? Eventos que tem relação hackathons com robôs, tem game days que é para você aprender a lidar com tolerância a falhas, né? Quando um servidor cai, um serviço para, como é que você garante que as coisas continuam funcionando? Algumas palestras tinha tanta gente que queria participar que eles reservaram outras salas de overflow, que são salas que você tá vendo ao vivo a palestra, mas num outro ambiente físico, porque não cabe todo mundo lá naquele. Então realmente o evento é bastante gente. E tem muitos eventos que eles chamam, muitos outros eventos, né, que acontecem geralmente à noite ou nos dias anteriores, no domingo, que eles chamam de play, né? Então teve uma corrida, teve uma festa com DJ para todas essas pessoas participarem, com um monte de diversões nerds, né? Eu vou mostrar um pouco mais para vocês daqui a pouco. Uma corrida de moto Harley, só com Harley, então teve muita coisa acontecendo lá. Aqui é uma view da Expo, que também tem durante o evento. Então, várias empresas de tecnologia, algumas até que nós somos parceiros também utilizamos, como Tableau, New Relic, estavam lá presentes, né? Aí que a galera gosta de pegar os brindes. Então teve um cara que pôs no Twitter lá, acho que ele conseguiu pegar 50 pares de meia diferentes só dos fornecedores ali. Ele tava perguntando se tinha alguém que tinha ganhado dele. Então tem muito brinde, adesivo, muita coisa legal, e você consegue conhecer as soluções, os produtos desses caras também, que podem ser interessantes, né, para utilizar.
Aqui uma geral, a corrida de Harley, essa foi uma festa de abertura, rally de robozinho, aqui o lançamento de um dos produtos de realidade virtual, corrida, né? O Game Day, o Hackathon com Game Day, a exposição novamente, alguns jogos que tinha durante o evento. O Pub Crawl é um dia que você por 2 horas pode ir em qualquer bar dentro desses cassinos e beber e comer à vontade dentro desse período, qualquer tipo de bebida. os hands-on labs, aqui a festa replay, com as brincadeiras diversas aí e tudo mais. Foi o DJ Snake que tocou esse ano lá. Então, um overview aí mais ou menos de como é o evento, que dura a semana inteira, né? Começa já com as atividades no domingo e termina na sexta-feira. Então tem bastante coisa para fazer, bastante intenso e dura realmente ali. Se você quiser participar de tudo, você fica 14 horas por dia envolvido nas atividades. Falando um pouquinho de one-on-one agora, né? Depois que a gente falar dos lançamentos, vocês estarem um pouco mais embasados nos produtos para quem está vendo o Amazon pela primeira vez. Então assim, antes do cloud, pensar como era pra gente na Bluesoft, por exemplo. Se a gente contratasse um cliente novo, a primeira coisa que eu tinha que me preocupar, na época a gente comprava computadores da Dell, era ir atrás da Dell para conseguir um servidorzão parrudo para a gente conseguir rodar banco de dados, servidor de aplicação, e geralmente levava aí uns 20 dias úteis, mais ou menos, né, ou mais, para chegar lá da China, esses servidores. Aí saía o Daniel Carneiro com o servidorzão no porta-malas, né, escoltado. E aí ia lá no nosso data center. Na época a gente alugava um espaço dentro de um data center seguro e tudo mais, colocava o servidor, atualizava firmware, instalava Linux, instalava banco de dados, todos os softwares, atualizava, aplicava patch, testava, garantia que estava tudo bem, né? Com baita dificuldade de controle de acesso para entrar com máquina, sair com máquina, aquela coisa toda por segurança que tem que ter mesmo. E aí a gente estava pronto para dizer para o cliente, olha, legal, a gente está preparado, né? Ou a gente tinha que ter sempre uma folguinha para adicionar novos clientes quando a gente fechasse sem demorar tanto tempo. Se tivesse qualquer problema com esse servidor, a gente ia ter também esse mesmo problema da espera e do trabalho de lidar com hardware, que não é o nosso core. Nós somos uma empresa de tecnologia, mas de software, né? Então, a gente lidava com o bare metal, que são esses servidores diretos aí. E aí, Cloud Computing trouxe uma coisa muito legal, que é a possibilidade da gente conseguir contratar sob demanda, né? E praticamente recursos infinitos. Então, a gente não tem mais essa preocupação de ter que comprar, pagar antecipado, instalar em algum lugar físico e manter essas coisas todas. Então isso foi muito bom pra gente. Além de a gente não ter custos tão upfront assim, né? A gente consegue contratar ilimitado e é tudo muito rápido, acontece na hora. Isso para processamento, para armazenamento e até serviços gerenciados, aplicações. E foi muito além de simplesmente conseguir uma máquina virtual na nuvem, né? A gente vai ver alguns serviços aqui que você vai pagando conforme você usa. Imagina você fazer um investimento multimilionário aí, com muitos servidores, hardware, e não dá certo aquele cliente, ele vai embora e você fica com aquela dívida para pagar. Então isso acontecia, ou com aqueles servidores parados, acontecia com muitas empresas. E a computação em nuvem deu essa possibilidade mais democrática. Então antes, só empresas com muito capital tinham acesso a certos recursos computacionais, de armazenamento, de processamento, para poder rodar certos tipos de aplicação. E agora qualquer empresa, né, sem precisar ter tanto recurso financeiro assim, consegue rodar servidores das mais altas magnitudes aí, com mais alto poder de processamento, e fazer testes de 1 a 2 horas para ver se é aquilo que precisa realmente, né? Então essa democratização, para todo mundo ter acesso, foi um dos maiores ganhos que eu vejo que a computação em nuvem trouxe para a gente. Então a gente não tem mais custo na frente, a gente não tem que lidar com hardware, o custo reduziu, a gente consegue escalar mais fácil. Em vez da gente ter custo com ativo, que é CAPEX, a gente tem custo mensal, que é despesa, que é OPEX. A gente não tem que ficar tentando adivinhar
o quanto os clientes vão crescer, se a gente vai fechar um cliente grande, médio ou pequeno, quanto a gente tem que comprar antecipadamente, a gente consegue simplesmente decidir tudo isso e provisionar muito rápido, né, sem ter que ficar tentando adivinhar, a gente se adapta rápido, então a gente está mais rápido, mais ágil, a gente foca no core, no que é importante para a gente, no que é diferencial para a gente. Hardware todo mundo tem que ter, né, todos os concorrentes têm lá seus servidores, suas máquinas virtuais, não é isso que gera diferencial para a gente, o que gera diferencial é o software que a gente oferece, então a gente consegue focar mais nisso, né? E aí tem 3 níveis importantes aí, e a Amazon atua nesses 3. Então primeiro a gente está falando de infraestrutura como serviço, que é a rede, realmente os servidores, o armazenamento, os discos ali. Depois a gente tem uma questão de plataforma, que aí entram serviços, né, de gestão, uma camada de gestão, correções, e aí entra a RDS, por exemplo. Então, se você, por exemplo, tem uma base de dados MySQL ou Oracle e está rodando na Amazon, você pode ter um servidor lá virtual e você instala o Oracle, você atualiza ele, aplica os patches, você configura a redundância e tudo mais. Ou você pode contratar o RDS, que já faz tudo isso para você e só te dá um endpoint para você acessar o Oracle, que vai estar sempre funcionando, atualizado e com a redundância garantida. Então, de novo, você consegue parar de fazer coisas que não são do seu core, delegar isso para a Amazon, né, ou para qualquer outro provedor cloud que faz PaaS, e você consegue focar mais no seu core. E aí o SaaS, que é o software como serviço, que é o que a gente faz aqui na BlueSoft, a Amazon também tem alguns serviços assim, como o Workdocs, por exemplo, que é semelhante ao Google Drive, ao Google Docs que a gente usa aqui. E a infraestrutura global, então um outro ponto é, se eu tenho uma startup, um serviço em que eu quero atender gente no mundo inteiro, como é que eu consigo ter baixa latência? Antes você tinha que contratar data center e fazer todo esse trabalho aí, de ter os servidores, etc., em vários lugares do mundo, né? Com a Amazon você consegue, da sua empresa, aqui em São Paulo, ter servidores rodando no mundo inteiro para ter tempo de resposta bom o suficiente, com uma latência legal. Então, hoje a Amazon tem 42 AZs, as AZs da Amazon são data centers isolados, com rede isolada, servidor isolado, ou seja, se algo acontecer nessa AZ, não acontece nada nessas outras duas. Então, se você tem um servidor aqui, ocorreu um problema, uma catástrofe natural, qualquer coisa que afetou essa AZ, essas duas aqui continuam bem, continuam funcionando sem problema. Então, isso é o que difere um pouquinho quando a gente olha para a Amazon e às vezes quando a gente olha para outros cloud providers. Então, quando a Amazon fala AZ, ela está falando de cada micro-regiãozinha dessa. E a região mesmo aí que é São Paulo, por exemplo. Então, quando a gente fala São Paulo, né, estou utilizando a Amazon em São Paulo, e você está utilizando 2 AZs, você está usando 2 data centers diferentes dentro de São Paulo, e você tem uma garantia de tolerância a falhas e de alta disponibilidade, porque se algo acontecer em um, você tem o outro, se acontecer algo na rede dessa, não afeta essa, e por aí vai. Esse é o management, então o console que a gente utiliza é a interface mais simples que tem, então tudo que você precisa fazer, criar, provisionar, você consegue fazer por aqui, né, um acesso web, e tudo está disponível também via interface, comando de linha, qualquer coisa que você consegue fazer aqui, usando o mouse, você consegue fazer também por comandos ali e consegue então automatizar, criar scripts, fazer uma série de automações bacanas. E tem os SDKs para as linguagens específicas também disponíveis, né? O serviço mais básico da Amazon para computação é o EC2, que são realmente ali as máquinas virtuais. Então é on demand, você pode pagar por hora, você pode reservar, então esse conceito de reserva ele é totalmente opcional, mas ele consegue te garantir um preço melhor. Então você pode dizer assim, Amazon, eu vou precisar de uma instância de EC2 do tipo M3, tamanho large, e eu vou usar isso por 1 ano, é certeza. Eu tenho um contrato com um cliente aqui de 1 ano, eu vou usar essa máquina. Então você paga antecipado com até 75% de desconto em relação a pagar por hora. Então é bem interessante financeiramente. E o recurso computacional que não está sendo usado por ninguém, que são as máquinas spot, você pode fazer um bid, um leilão, dizer, olha, eu pago 10 centavos agora se você me der por hora, se você me der uma máquina com essas características. E se tiver, ele te oferece essa máquina. E aí você pode rodar coisas que você não precisa que estejam no ar o tempo inteiro,
um processamento em batch, um ambiente de teste, enfim, alguma coisa de Big Data que você não tem tanta pressa para executar, você consegue rodar nessas máquinas pagando super barato. Então é bem interessante, a gente usa isso aqui para algumas coisas também. Então o EC2 é esse conceito, imagina que é a sua máquina virtual lá. E aí você tem o ECS, a gente foi evoluindo de máquinas virtuais para containers, né, com Docker especialmente. Então você tem também o serviço para você criar os seus containers Docker lá na Amazon. E aí ele vem com alguns outros serviços, como o de Management, que é o ECS, e o de Registry, que é para você poder armazenar, gerenciar e fazer deploy desses containers lá na Amazon. O ECS, ele é equivalente mais ou menos ao que você faria com o Mesos no mundo open source ou com o Kubernetes também, tá? Só que ele é proprietário lá da Amazon. Aí você tem o Lightsail, que é para concorrer mais na linha do Virtual Private Servers. Então você tem por um valor bem baratinho, ele vai compartilhar tudo lá, como todos esses serviços de VPS fazem. Se você quer rodar o seu blog, o seu WordPress, você quer ter lá o seu servidorzinho para fazer algumas coisas mais simples, né? Geralmente são workloads bem mais simples, ali você pode utilizar essas máquinas por um custo bem atrativo também. Tem o AWS Batch, que é um serviço para você rodar, como o nome diz, né? Serviços em batch, então aqueles serviços que geralmente são demorados, que exigem processamento, que acessam dados, gravam dados e tudo mais, você consegue executar eles e provisionar recursos automaticamente também. O Beanstalk é como se fosse o seu servidor web gerenciado. Então lembra que eu dei o exemplo do RDS, que você não precisava lá instalar o seu Oracle, você pedia um RDS, já vinha uma instância pronta, instalada para você usar. Você pode pedir um Apache, um Tomcat para rodar suas aplicações já gerenciadas também. Aí você não precisa instalar lá no Linux o seu Tomcat para poder fazer deploy do seu War, por exemplo. Ele já te dá isso e você consegue fazer deploy e ele gerencia para você. Tá? Inclusive clusters e outras coisas mais complicadas. O Lambda, né, que é uma das novidades, não foi lançado esse ano, alguns anos atrás, mas está bastante em alta, é o que permite você trabalhar com o conceito de serverless, que o nosso amigo branquinho aqui gosta bastante, que é a ideia de você, em vez de fazer deploy de um container no cloud, você pode fazer deploy de uma função, como se fosse um método ali que executa alguma coisa, que faz algum tipo de computação. E isso é interessante porque imagina o seguinte, se você tem algumas coisas, você tem lá, por exemplo, um caso bem comum, redimensionamento de imagens, né? Até tem uma palestra recente do Eric falando sobre isso. Então você jogou uma imagem lá no S3, que é o serviço de armazenamento, num tamanho grande, e você quer ter vários tamanhos pequenininhos para que quando o usuário acesse por celular ou quando ele está vendo só o thumbnail ali, a imagem esteja em outros tamanhos mais adequados. Você pode colocar uma trigger que quando joga essa imagem ele automaticamente vai fazer o trabalho de reduzir todas essas. E aí uma coisa interessante é que você não precisa ter a sua aplicação lá no endpoint rodando o tempo inteiro esperando isso acontecer. Quando acontece, ele provisiona essa máquina que tem os recursos que você precisa, memória, processamento, e roda essa função em algum lugar que você não sabe necessariamente onde é. E aí se alguma coisa que você não tem um fluxo contínuo, constante, você só paga por aquele tempo que você usar. Hoje, se a gente tem um servidor web rodando essa aplicação em algum lugar, a gente paga por ela o tempo inteiro, de madrugada. Por mais que você tenha auto-scaling, pelo menos uma máquina ali você está com ela rodando, né? E pagando por ela. E o Lambda você paga by the second, você paga por segundo de execução da função. Então se ele demorou 5 segundos, você paga 5 segundos ali para ela rodar. E aí não precisa provisionar tudo isso. Então é um conceito bem interessante, tem várias palestras, vários cases legais desse assunto. A gente está usando na Blue agora. A gente usa aqui na Blue, usa no Acelerato, né? Para algumas coisas, né? Só do RH, os documentos. Os documentos de RH de PDF. Os PDF. A gente indexa no Elasticsearch com base no Lambda, usando o Trigger também, né? E então tem alguns casos muito interessantes de Lambda que a gente pode utilizar, e é legal conhecer e considerar ele em algumas coisas que a gente faz, porque pode ser mais barato, pode ser mais fácil. E aí a gente não precisa se preocupar muitas vezes com esse tipo de coisa afetando a performance da aplicação, né?
A gente tem o conceito de auto-scaling, né, que eu mencionei, é justamente essa ideia de você ter alguns servidores que podem ter um pico. Então imagina que você é um e-commerce, por exemplo, e aí chega Black Friday, né, ou um dia com uma promoção, alguém famoso tweetou alguma coisa e todo mundo entra no seu site ao mesmo tempo. Então você quer garantir que naquele momento que você tem um pico de acesso, você tenha mais servidores preparados para lidar com essa carga, para lidar com esse throughput, para lidar com toda a demanda que você tem. Mas no momento em que não tem ninguém ou poucos usuários na sua aplicação, você não quer pagar por todas essas máquinas, né? Então, de novo, antigamente, lá na época do data center, se você tinha um e-commerce que queria lidar com Black Friday, você tinha que ter todas as máquinas para aguentar o seu maior volume, que era na Black Friday. Agora você não precisa mais, o ano inteiro você fica reduzido, naquele momento de pico você consegue aumentar os recursos e só pagar por aquele período que você precisou ter mais máquinas. No autoscaling você consegue configurar isso, dizer qual que é o mínimo, qual que é o máximo, e ele automaticamente, de acordo com a quantidade de requests ou com a CPU das suas máquinas, ele vai criar mais ou eliminar máquinas desnecessárias, sem que o seu usuário perceba, sem que tenha downtime e garantindo sempre uma performance boa para os seus usuários. Então esse é o autoscaling. S3 e Glacier são serviços para você armazenar objetos. Então hoje é o mais usado no mundo para armazenar qualquer tipo de blob, seja um arquivo, um vídeo, uma imagem, um documento que você anexa no Acelerato, por exemplo, vai cair aqui no S3, um XML de nota fiscal vai cair aqui no S3. É muito mais eficiente do que armazenar isso num banco de dados relacional, como um blob, por exemplo, como muita gente fazia antigamente. E ele tem uma durabilidade praticamente infinita, né? Acho que são 11 noves ali, se eu não tô enganado. Então, além de ser barato, é bastante eficiente e seguro também. Tá sempre em vários AZs diferentes, tá? E regiões diferentes também. Você pode escolher o nível de durabilidade, confiabilidade que você quer, e aí quanto menos fica um pouquinho mais barato, mas esse é o standard, é o padrão dele. E o Glacier é para quando você vai armazenar um dado que é frio, que você não precisa acessar sempre. Um backup, por exemplo, sei lá, cupons fiscais que já passaram mais do que o período que o fisco exige que você mantenha. Você quer guardar aquele dado, mas você não fica acessando ele direto. E quando você precisar, tudo bem de você esperar um pouquinho mais para recuperar aquele dado. Tudo bem de você esperar, sei lá, 1 hora, meia hora, para ter esse dado de volta. Ele vai armazenar em fita, vai armazenar de alguma maneira que você não consegue recuperar o dado na hora, como se ele estivesse no disco. Então é bem mais barato para armazenar esse dado no Glacier do que no S3, só que você vai esperar mais para recuperar ele quando você precisar. E você consegue definir triggers também para fazer isso automaticamente. Depois de tanto tempo que o dado está no S3, ou quando acontece um determinado evento, eu quero mover essa informação para o Glacier. Beleza? Então S3 e Glacier. Aí você tem o EBS, que são os discos mesmo, então um serviço para você armazenar. Você consegue conectar esses discos nas suas máquinas EC2 e utilizar esses discos para armazenar suas informações, e consegue também utilizar o EFS, que é o Elastic File System, que aí a diferença é que o EBS você tem que dizer o quanto você precisa de tamanho nele, e é um pouquinho mais difícil de você aumentar ou reduzir o tamanho dele. E já o Elastic File System, ele é totalmente elástico, então conforme você coloca mais coisas nele, ele aumenta, conforme você remove, ele diminui, tá? E aí também isso muda a sua continha no final do mês. É bem interessante. Se você não tem tanto controle de quanto vai crescer, pode funcionar bem. O Storage Gateway, né, que é muito utilizado por quem mantém um cloud híbrido, então você usa Public Cloud, mas você também tem um data center seu ali, com alguns dados que você, por alguma razão, não quer expor para um Public Cloud. Então você consegue usar Storage Gateway para manter os dados entre os dois lugares. Agora falando um pouquinho, saindo de storage, entrando para database, a gente tem o Aurora. O Aurora, nós fizemos uma migração para ele de MySQL para Aurora nessa madrugada. Então ele é um banco de dados proprietário da Amazon, que funciona tanto com driver de Postgres como MySQL, totalmente compatível. E ele foi feito para escalar bastante, né? Para escalar indefinitivamente, para concorrer aí com os principais bancos de dados do mercado. Porém, por 1/10 do custo de um desses bancos de dados aí
mais famosos do mercado. Então você paga menos e ele é altamente escalável, garante uma performance muito boa também. Para a gente é uma opção excelente, uma alternativa excelente para outros bancos de dados que a gente já utilizou e utiliza ainda. Então, por enquanto, a gente está tendo resultados muito bons. E aí tem algumas novidades sobre ele também que eu vou comentar com vocês depois. O RDS é o banco gerenciado e tem vários. Aí você tem o próprio Aurora RDS, né, o Postgres, o MySQL, o MariaDB, o Oracle e o Microsoft SQL Server também. Você pode utilizar com o RDS. Lembra aquele modelo que você não se preocupa em instalar, em atualizar, só pede o banco de dados, ele está lá disponível para você. Inclusive com o recurso de multi-AZ automático. Garante que está rodando em 2 AZs e replicando entre eles. E se você precisar, para a maioria deles também tem o Read Replica, que é como se fosse uma cópia do banco de dados para você ter somente leitura. E aí você consegue balancear a carga no seu banco de dados para essas instâncias de somente leitura. O Elasticache são os bancos de dados in memory. Então a gente tem 2, que é o Main Cached e o Redis, né? Esses 2 você consegue também, são gerenciados, também é como se fosse um RDS aqui, mas para bancos em memória. A gente utiliza bastante o Redis, acho que em quase todos os projetos a gente tem pelo menos uma instância dele lá, rodando lá na Amazon. Então legal, esses são os bancos de dados. Aí entrando um pouquinho em networking, a gente tem o conceito de VPC, que é onde a gente cria as nossas redes privadas, onde a gente configura o que pode acessar o que, e quase todo recurso que a gente cria dentro da Amazon a gente vai colocar em algumas das VPCs. E aí você consegue fazer toda a configuração de ranges de IPs, né? O que pode acessar o que não pode, quem pode entrar, quem não pode, que porta que está aberta, que porta que está fechada, todo esse controle de segurança dentro da rede lá na Amazon. Boa. O DynamoDB é o banco de dados NoSQL da Amazon, é o banco de dados que suporta a Amazon.com, então que é um dos maiores aí, websites de varejo no mundo, né, que aguenta a maior carga que provavelmente menos de 1% das empresas aí que seguram alguma coisa de internet tem que lidar. Então assim, se tem algum banco de dados que aguenta porrada, é esse aqui. Ele é tanto para Key Value como para documento, então você pode usar ele como você utiliza um MongoDB, por exemplo, o CouchDB e algumas outras opções que a gente tem aí no mercado, totalmente gerenciado, serverless, tá? Então não está rodando em nenhuma máquina EC2, você não tem essa visão, você não derruba ele e sobe ele está sempre lá para você. E ele sempre aguenta single digit millisecond latency, então de 1 dígito latência, ele é muito, muito, muito rápido e escala até o infinito. Então esse é o DynamoDB. Em relação ao MongoDB, ele tem algumas... o pessoal da comunidade fala muito das dificuldades, às vezes, de você ter vários tipos de índice, de formas de extrair os dados de lá. Ele tem os índices primários e recentemente foi lançado também os índices secundários. Mas ele é um banco que foi feito para performar muito bem. Então ele te ajuda a pensar numa arquitetura e numa maneira de armazenar e extrair dados para que você sempre tenha uma performance acima do normal, muito boa. Então, de onde a gente parou, temos o CloudFront, que é o CDN da Amazon. Então, se você precisa distribuir dados, especialmente estáticos, e para qualquer lugar do mundo que for acessado o seu site, ter um tempo de resposta muito bom, você usa o CloudFront para fazer isso, tá? Não só dados estáticos, mas esse é um dos principais aí, casos de uso. Então, quando a gente fala de Edge, hoje essa palavra está bastante na moda, nos eventos de tecnologia, a gente sempre está falando de que quando você precisa de alguma coisa, você vai ter a resposta do mais próximo que tiver de você. Então, você não vai buscar lá nos Estados Unidos, lá na Europa, você vai buscar aqui em São Paulo e rapidinho vai ter a resposta com baixíssima latência. O CloudFront permite que você faça aplicações que tenham esse tipo de tempo de resposta. O Route 53 é para tratar DNS, então trocar os nomezinhos lá dos sites, bluesoft.com.br, dizer para onde é que tem que ir, né, essa requisição, todos os subdomínios e tudo mais. Então a gente consegue fazer esse tratamento todo dentro da própria AWS também. Não precisa utilizar lá o GoDaddy ou algum outro
site que você compra os domínios. Pode inclusive comprar os seus domínios dentro da própria Amazon lá no Route 53. O ELB é o que permite a gente balancear as cargas entre as máquinas. Então lembra que o Autoscaling Group ele criava máquinas para a gente. Na Black Friday vai criar 200 máquinas. Num dia normal, no horário de pico vai criar 50, no horário que não tem ninguém vai ficar lá 2, 3. O ELB é o que quando você direciona lá do Route 53 uma request para ele vai determinar para qual máquina daquelas 50 que a sua aplicação está rodando que aquela request vai. E aí tem algumas regrinhas que você define lá e tudo mais. Então ele vai fazer o balanceamento de carga das requests para você. O AWS Commit é como se fosse o seu GitHub e o seu Bitbucket, só que dentro da própria Amazon. Então para você armazenar o seu código-fonte. O AWS Build é para fazer o build do seu código, para compilar, rodar os testes e deixar um pacotezinho pronto ali para você poder fazer deploy. E aí o AWS Code Deploy vai pegar esse pacotezinho e colocar em algum lugar que precisa colocar para que a sua aplicação suba atualizada. Entregar ele de alguma maneira para o seu servidor. Ou o que quer que seja que você tenha que fazer para fazer deploy. O Code Pipeline permite que você crie essa estrutura, né, mais complexa para fazer o seu deploy e você pode utilizar os outros serviços todos nele. Então, para quem lembra do Go, que a gente já utilizou aqui, que você faz o pipeline, ou o próprio Jenkins, que a gente utiliza bastante hoje, ele meio que faz as vezes desses caras. Então, você consegue utilizar o Code Commit para fazer a parte de source, o Code Build ou o próprio Jenkins para fazer o build em si, e aí alguma outra coisa para você poder fazer os testes em staging, garantir que está legal aquela release para mandar depois para produção com o Code Deploy. E aí o X-Ray te ajuda a monitorar todo o tráfego que você tem na sua aplicação, fazer o trace de uma request por todos os serviços que ela passa, para você entender algum problema que pode acontecer, algum gargalo que você pode ter nos seus serviços todos funcionando lá dentro da Amazon. Então é um serviço de monitoramento que a gente tem lá. Além dele tem o CloudWatch, que aí permite monitorar recursos específicos. Então o X-Ray ele olha para tudo funcionando junto. O CloudWatch ele pega uma máquina EC2, um banco de dados no RDS e vai te dar dados para você monitorar como é que está aquele serviço, como é que está a CPU, como é que está a memória, como é que está o processamento. E aí dependendo do serviço você vai ver outras métricas específicas dele também. Então, se você for lá atrás do Antônio ver o que ele está fazendo, boa parte do dia ele está olhando para uma tela do CloudWatch aqui, ou então do New Relic. O AWS Systems Manager, ele te ajuda a organizar todas essas máquinas EC2 que você pode ter. Então, imagina que você tem 200 máquinas, todas rodando com uma certa versão de Linux, e aí você quer aplicar um patch em batch. Você quer marcar todo mundo e falar, ó, atualiza, aplica esse patch, roda esse comando. Você consegue fazer com o Systems Manager. Então antes você teria que ou fazer um script que fica entrando em todas as máquinas e faz isso para você, ele te ajuda a fazer isso de uma maneira mais fácil. Tá? Então quando você tem muita máquina, ele é bastante útil. O CloudFormation é uma maneira de você descrever toda a sua arquitetura, todos esses serviços que você vai precisar para montar a sua arquitetura na Amazon num arquivo JSON. Você pode desenhar ele também, tem aqui um ambiente para você enxergar como é que isso tudo fica. Cada serviço tem um ícone para você identificar e você mostra as conexões entre eles ali. E aí você pode simplesmente fazer uma alteração nesse arquivo e aplicar que ele muda os recursos automaticamente para você. Por exemplo, aumenta o tamanho de uma instância, deleta uma instância que você não precisa mais, cria um CloudFront, coisa desse tipo que você pode precisar. E o CloudTrail, ele vai gerando logs de tudo que você faz no ambiente da Amazon para depois você poder analisar, buscar algum tipo de brecha, algum tipo de coisa que foi feita e não deveria ter sido feito, encontrar algum culpado de alguma coisa eventualmente. Então ele vai tirando todos esses logs aí para você analisar depois. Calma lá, tá acabando. Esse é só o one-on-one. Aí a gente tem o AWS Config, que é um serviço que permite você fazer o inventário de todos esses recursos e criar certas regras também. Então, a gente falou do System Manager, que é só para EC2, né? Esse aqui, ele já entra, ele inventaria tudo que você tem criado no ambiente da Amazon, qualquer um desses serviços que eu falei antes, e você consegue criar regras do tipo, todo EC2 tem que estar numa VPC, ou tem que estar utilizando criptografia de uma maneira tal.
e aí ele começa a olhar o que existe versus a regra que você criou e te mostra onde tem um problema. Então, de novo, quando você tem muita máquina, muito recurso, quando você começa a crescer, isso te ajuda bastante, porque vai garantir que você não esqueceu de nada, que você não deixou nada fora do seu padrão ali que você precisa. O OpsWorks é para Configuration Management, então você consegue utilizar também Chef ou Puppet para fazer automação de infraestrutura, e aí utilizar ele para rodar essas coisas lá no ambiente da Amazon. O Services Catalog aqui é para você poder, dentro da sua organização, dizer quais são os serviços da Amazon que podem ser utilizados e para quê. Então, para organizações muito grandes, isso ajuda bastante também. O IAM aqui é para fazer controle de acesso, então é onde eu crio os usuários de todo mundo e digo que quem tem permissão de fazer o quê. O Garça tem permissão de criar máquinas EC2, o Branquinho só de Lambda, porque ele gosta de serverless, e por aí vai. E aí tem alguns serviços também de segurança, né? O Amazon Inspector, ele busca vulnerabilidades nas suas aplicações. Então, alguma coisa que pode estar errada, que pode estar permitindo algum tipo de injection, algum tipo de invasão, e ele te dá alertas para você corrigir isso. O Athena é o que permite que você rode queries dentro do S3. Então imagina que você tem uma série de CSVs lá dentro do seu S3, com arquivos armazenados lá, e você quer fazer algum tipo de busca dentro desses arquivos. Então com o Athena você consegue fazer. Então você consegue manter um banco de dados serverless também, de certa maneira, no próprio S3. O MR é para rodar aplicações tipo Hadoop, Spark, esse tipo de coisa para Big Data, fazer processamento de dados. O Cloud Search e o Elasticsearch para bancos de dados de busca, né, onde a gente indexa as palavras. Então, quando a gente faz uma busca no Accelerato, por exemplo, a gente está utilizando lá o Cloud Search por enquanto e já migrando para o Elasticsearch. Então, buscas que você precisa indexar palavras é extremamente útil, também gerenciado. E aí o Kinesis é uma plataforma para leitura de streams. Então, se você tem alguma coisa que gera dados constantemente, continuamente, não para nunca de gerar informação, como ClickStreams, ou se você tem dispositivos IoT que estão lendo temperatura de algum lugar e o tempo inteiro te mandando informação, né? Isso é um stream de dados, então você consegue conectar esse stream de dados, você consegue processar ele, você consegue jogar ele em algum lugar, então para isso ele é bastante útil e também fazer análise desses dados em tempo real com o Kinesis Analytics. Para Analytics a gente tem o Redshift, que a gente também usa bastante aqui na BlueSoft, né? Especialmente no time de BI, que é um banco de dados específico para lidar com grandes quantidades de dados também, muito bom para fazer BI, Data Warehouse, Analytics, e o QuickSight é a parte de fazer Data Visualization disso aí tudo, e conecta com vários serviços na Amazon também. Tem os serviços específicos para fazer ETL, o Data Pipeline e o Glue, um roda em Spark e o outro permite que você rode qualquer coisa lá dentro, então é mais livre, né? Mais flexível. Para inteligência artificial, a gente tem o Amazon Lex, que permite que você crie as conversas, os chatbots, né, e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais à frente. E tem o Poly, que você consegue transformar texto em voz. Então fazer ela falar para você em diversas línguas, com diversos sotaques diferentes. O Amazon Recognition, ele pega uma imagem e ele identifica coisas nessa imagem para você e te dá um percentual de certeza. Então essa foto, por exemplo, ele está te dizendo assim, ó, eu tenho 82,8% de certeza que isso aqui é uma pedra, 99% que tem uma mountain bike, que isso aqui está externo, outdoor, né? Então, e que tem uma pessoa na foto também. Então você consegue ler uma foto e tirar conclusões sobre ela. Aí tem várias aplicações interessantes para isso, vou mostrar uns exemplos também mais à frente. Tem ainda, falando de inteligência artificial e depois de mobile, Machine Learning, né, que é um serviço que facilita você executar workloads de Machine Learning, classificação, enfim, de predição, uma série de coisas. O Amazon Device Farm permite que você teste seus aplicativos mobile em diversos ambientes diferentes, como Android, iOS, por exemplo, e web, né? E aí você consegue ver o videozinho de como o teste executou, como a tela ficou, se deu erro, se não deu. Então é bastante interessante também, para quando você tem que rodar em ambientes diferentes. Isso a gente vai precisar usar.
O Mobile Hub permite você criar e configurar os back-ends dos aplicativos mobile de uma maneira bem rápida e fácil também, já integrar com uma série de coisas como o Cognito, que é para autenticação. Então já é um sistema serverless de autenticação para você não precisar desenvolver isso. Hoje quase toda aplicação do mundo tem um login. E aí você tem que integrar com o Facebook, com o Google, com o e-mail, mandar e-mail de confirmação de senha, ou um SMS com código para ele dizer que é ele mesmo. O Cognito faz tudo isso para você. Você não precisa desenvolver tudo isso. E o Mobile Hub já cria um app com ele funcionando. Então imagina o tempo que você ganha para criar uma nova aplicação utilizando isso. E o Pinpoint permite que você faça campanhas para esses usuários, né, para aumentar o engajamento deles. Então, de acordo com informações do usuário, a maneira que ele se comporta na aplicação, você pode fazer uma campanha, enviar por e-mail, por SMS, alguma coisa para esse usuário aí. Legal. Então, a Mobile Analytics é para fazer analytics da utilização do seu aplicativo, como os usuários utilizam e também das receitas que o aplicativo gera, se ele gerar receitas. E aí, estamos acabando aqui o one-on-one. O Step Functions, ele permite você coordenar, né, diversas aplicações, microserviços, usando um workflow visual. Então, lambdas que chamam outras lambdas, por exemplo, né, você consegue controlar. E quando tem vários caminhos diferentes, fallbacks, isso tudo você consegue desenhar aqui de uma maneira bem simples. O Simple Workflow Service, ele faz isso também, mas não tem essa maneira visual, né? E você também tem mais flexibilidade para utilizar coisas diferentes aqui nele. Mas a tendência agora é utilizar Step Functions em vez de Workflow Service. E tem o API Gateway que permite você criar suas APIs, publicar, manter, fazer mudança de versão, controlar o quanto de tráfego você quer mandar para uma versão nova ou para a versão antiga, esse tipo de coisa toda. Se quiser fazer teste AB, você consegue fazer também com API Gateway. Então, para cada tantas requests, manda tanto para o A, tanto para o B. Então é bem interessante também para quem está trabalhando com algum tipo de API. E aí tem os serviços aqui de mensagem e de streaming. Então, de mensagem, esses são alguns dos mais antigos serviços da Amazon, a gente utiliza há muito tempo. O SQS é para filas, então a gente consegue fazer trabalhos assíncronos, né, usando ele, a gente vai colocando nessa fila e alguém vai consumindo essa fila depois. O SNS é de push notification, então tem várias maneiras de fazer esse push, SMS é uma delas, e o SS é para enviar e-mails. Daí temos para streaming o Workspaces, você quer criar seu desktop Windows, quem aqui adora o Windows mesmo? Tiaguinho tem cara que gosta de Windows, consegue criar a sua máquina Windows Desktop, deixar ela rodando lá na Amazon, conectado ao seu iPad ou do seu Linux, do seu outro desktop Windows, e executar ela lá, e aí a hora que você desliga ela fica igualzinho você deixou, sempre que você quiser ela está lá para você usar, com seus aplicativos instalados e tudo mais. E o AppStream permite você fazer mais ou menos essa mesma ideia com aplicações. Então imagina que você é uma empresa que tem uma aplicação totalmente baseada em desktop, e quer permitir que seus clientes acessem essa aplicação pela internet, né, sem que você precise reescrever toda essa aplicação. Então você faz um streaming dela, que está rodando no desktop lá, para o seu cliente. Dá para fazer isso também. E aí agora, finalizando, vamos entrar aqui em IoT, então internet das coisas, um assunto que também está bastante em alta aí. A Amazon tem um serviço que permite você criar uma espécie de digital twin do seu dispositivo, então você tem aqui um determinado aparelhinho e você tem uma visão dele lá na nuvem, conectado na nuvem com esse aparelhinho, e aí você consegue fazer uma série de coisas legais com ele, como utilizar o Greengrass, por exemplo, para você fazer deploy de funções Lambda dentro daquele seu aparelhinho, e ele dá respostas, inclusive locais, sem ter que ficar indo lá na nuvem toda hora, ou ir só quando precisa, fazer cache, sincronizar as mensagens, enfim, fazer uma série de coisas bacanas com esses aparelhos. O IoT Button é para você criar coisas com botões, então, não sei se vocês já viram todos esse Amazon Dash, ele é um produto da Amazon Varejo, que basicamente ele já fica conectado com a sua conta da Amazon e quando você clica nele ele faz o pedido de uma unidade desse produto. Então aqui, por exemplo, esse Tide é como se fosse o nosso Omo aqui, é um produto de sabão em pó. Você pode deixar ele na máquina de lavar e a hora que acaba ou que está acabando, você aperta o botãozinho e ele já faz o pedido para entregar uma nova unidade na sua casa. Então tem de Gillette, né, para quem faz a barba, pô, tá acabando aqui, o refil vou pedir mais, e para tudo que vocês imaginarem,
já existe um botãozinho desse aí, tá? Esse botãozinho poderia ser para abrir o portão da sua garagem, poderia ser para acender as luzes, poderia ser para fazer o que você quiser fazer com esse botão, utilizando as coisas da sua casa, do seu escritório, da sua fábrica, de onde for. Então as possibilidades são infinitas. Ufa! Então, aqui foi o one-on-one. A gente falou um pouquinho de cada serviço, de como funciona, né? Do que tem, só para contextualizar um pouco mais. E agora vamos voltar para o reInvent, vamos voltar para o evento, voltar para Las Vegas. Apesar do ditado que acontece em Vegas, fica em Vegas, vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu lá. Não tudo, um pouquinho, né? Então, no terceiro dia, na quarta-feira, a gente teve o primeiro keynote. Então foi do Andy Jassy, ele é CEO da Amazon Web Services, né? Ladies and gentlemen, please welcome Chief Executive Officer of Amazon Web Services, Andy Jassy. O negócio é um show, né? Assim, pela quantidade de pessoas que tem e tudo mais, é muito legal. Então, algumas coisas legais que ele falou interessantes, né, de compartilhar. 18 bilhões de receita na Amazon, então tá indo bem, obrigado. 42% de crescimento. 44% de market share de Public Cloud. Então, mais do que todos os outros competidores juntos. Então, se você somar Azure, e, enfim, a IBM Bluemix, IBM Cloud e todo mundo junto, a Amazon está maior. Então, está indo bem. Milhões de clientes ativos, alguns exemplos aqui, BlueSoft, Airbnb, Slack, Intercom, Pinterest, Sony, né, várias marcas aí conhecidas em praticamente qualquer indústria, segmento que vocês imaginarem, tem alguém relevante utilizando a Amazon. Mais de 3 mil agências governamentais e mais de 8 mil instituições acadêmicas. Então, ela está em todo lugar, literalmente, tá? Tá todo mundo aí utilizando e confiando na Amazon. É uma empresa que inova muito. Então, em 2016 foram lançados mais de 1000 funcionalidades, então eles chamam de Major Features ou então novos serviços. Então, ou é uma função bastante relevante de um serviço já existente, uma milestone, ou então é um serviço totalmente novo. E em 2017 foram lançados, né, mais de 1,300, então 1.300 novas features, então eles vêm aumentando isso ao longo dos anos, né. Ele fez um paralelo interessante entre música e o que a gente expressa como sociedade na música que a gente quer e o que os builders são as pessoas que constroem soluções utilizando serviços de cloud, né, somos nós. Então o que nós como builders queremos, né? E aí ele foi falando de 6 músicas, né? Então uma falava de liberdade, ele foi mostrando como é que a gente queria liberdade, o que a Amazon estava fazendo e oferecendo, por exemplo, para a gente ter mais liberdade e coisas desse tipo. No segundo keynote, eu vou falar dos anúncios que ele fez. O Andy, ele anunciou a grande parte das novidades, e aí eu vou falar por categoria das novidades logo mais, mas comentando um pouquinho do segundo dia, o keynote do Werner, que é o CTO da Amazon.com, né, e claro, está muito presente na AWS também. Ele fez uma palestra sobre a arquitetura do século XXI, então quais são as mudanças que ele imagina que a gente vai ver acontecer aí nos próximos 5 anos, né? Então foi lá no MGM Arena, né? Então é aquele lugar que tem as lutas da UFC, então um auditório diferente daquele outro que eu mostrei para vocês, também muito bacana. E aí, uma das coisas que ele disse pra gente foi o seguinte, que a voz será a próxima grande disrupção. Então, porque é uma interface natural. Agora mesmo a gente está conversando, a gente está falando aqui, usando a voz como mecanismo. Quando você fala com as pessoas que você convive, a maioria das vezes você está falando, né? Se você estiver do lado, você não vai mandar via celular, digitar. A voz é uma interface muito mais simples, muito mais fácil para a gente. Se você pegar uma pessoa que não teve contato com um computador antes, não é intuitivo para ela usar um mouse e um teclado, mas é intuitivo para ela ouvir e falar.
Então a gente consegue ir muito mais longe com tecnologia se a gente pensar que agora, mais do que nunca, a gente consegue fazer aplicações que utilizam voz e que falam e que escutam, né? Então, provavelmente a maneira que a gente lida com tecnologia hoje vai mudar bastante nos próximos anos, e ele acredita que voz vai ser um dos grandes fatores de disrupção. Outra coisa é que a segurança é trabalho de todo mundo. Então, primeiro a gente separava bastante, né? O que é o trabalho do desenvolvedor, o que é o trabalho do testador, o que é o trabalho do cara de Ops que faz o deploy, que monitora. E de uns anos para cá, a tendência é juntar isso cada vez mais, né? Então hoje, o trabalho de testar não é só do testador. Eu posso ter um cara que faz o papel de testador no meu time, mas a qualidade e a responsabilidade de todo mundo. Eu posso ter um cara até que é mais especializado em Ops, mas de certa maneira o deploy é a responsabilidade de todo mundo, e cada vez mais com DevOps isso está se consolidando. E agora a segurança é responsabilidade de todo mundo também. Então a maneira que a gente desenvolve tem que levar em conta a segurança da aplicação. Se a gente pensar em HTTPS, por exemplo, há uns anos atrás, 2, 3, não era tão comum. Hoje em dia é absolutamente necessário. Ninguém mais faz nada web que não seja seguro, certificado e tudo mais. Então, criptografar está se tornando mais eficiente, mais fácil, mais barato, e a tendência é que tudo seja de ponta a ponta criptografado hoje em dia. Esse foi o DJ da abertura, né? E ele pegou umas frases do Werner do ano passado e colocou na música. Então dance como se ninguém estivesse olhando, mas criptografe como todo mundo está, né? Então, mais ou menos isso. E aí tem alguns serviços aí que tem a ver com isso. Um deles é o Trusted Advisor, né, da Amazon, que ele te dá conselhos, então, de coisas que você pode estar deixando de fazer e deveria fazer. Então ele está dizendo, por exemplo, que você tem quase $2 mil de potencial economia, por exemplo, porque você tem um servidor ocioso lá, que não está recebendo request de ninguém, está lá parado, você de repente não precisa dele, ou pode usar uma lambda do nosso amigo branquinho aqui, alguma coisa de segurança, de repente, que não está criptografado e coisa do tipo, né? Banco de dados que não está em 2 AZs e coisas assim, que ele vai te dar algumas dicas para você melhorar. O Inspector que a gente falou, ele vai te mostrar problemas assim a nível da aplicação, então quais são os problemas para você resolver. E esse ano eles anunciaram um novo serviço que nós já estamos utilizando, que é o GuardDuty, que ele faz essas mesmas inspeções, mas ele faz mais a nível de network, de rede. Então ele vai olhar quem acessou o quê, que IP que veio de onde, se o cara não está tentando te invadir, e ele vai te dar alguns conselhos, alguns warnings para você evitar algum tipo de problema de segurança também. Então um serviço bastante interessante, e ele utiliza o CloudTrail, ele utiliza o fluxo de VPC e outras coisas que estão acontecendo lá dentro da Amazon para analisar isso com inteligência artificial também, para conseguir entender quando aquilo pode ser um potencial ataque. Então bem interessante. Agora eu vou chamar o branquinho para falar um pouquinho, brincadeira, falar um pouquinho de serverless. Então, de novo aquela historinha, né, que eu contei para vocês, a gente saiu do servidor, foi para o EC2, veio para o Docker com a Amazon ECS, e aí, esse ano, a Amazon lançou o EKS, que é o Elastic Container Service for Kubernetes. Então, o Kubernetes é um serviço que open source, que está sendo muito adotado pela comunidade cloud como um todo. Então você consegue rodar isso aqui na AWS, no Azure, no Google Cloud, em qualquer lugar, né? Então ele é mais agnóstico, ele está em todo lugar, e aí a comunidade gosta muito dele. A Amazon, ouvindo os clientes, então, te dá a possibilidade de usar ou esse ou o ECS. Então você agora escolhe qual você quer usar. E aí a gente já tinha o Lambda, né? E agora nós temos o Fargate. O Fargate, ele permite você rodar serviços nos containers
sem que você precise se preocupar em dizer aonde é que esse container vai rodar. Então hoje a gente tem que ter uma quantidade de máquinas EC2, a gente tem os nossos containers, e a gente faz um trabalho de distribuir os containers nas máquinas virtuais que a gente tem. Então, se eu preciso ter vários containers rodando com 16 GB de memória cada um, eu vou ter que provisionar essas máquinas EC2 que suportem esses containers rodando. Com o Fargate você não precisa. Ele vai achar algum lugar para rodar isso e vai te cobrar pelo segundo que você utilizar, como você fazia no Lambda. Então, a mesma coisa, o mesmo benefício que o Branquinho tanto vibra, celebra, comemora e fala para todo mundo, que a gente tem com o Lambda, tendo uma função, a gente consegue ter um container, e daí com muito mais flexibilidade, ter qualquer coisa que a gente quiser instalado lá dentro, e rodar só quando a gente precisa, sem ter um servidor provisionado, pagando por segundo. Pode comemorar aí, Branquinho. A gente tem também o suporte às linguagens Go e .NET Core, também agora no Lambda, né, que antes não tinha, mais um lançamento. E aí uma coisa bacana, também ainda voltado para serverless e Lambda, é o AWS Serverless Application Repository. O que seria isso? Você consegue publicar as suas funções Lambda para que outras pessoas possam ver e usar. Então você vai ter um GitHub lá, né, dentro da Amazon com várias funções para você utilizar. Ou para você publicar dentro da sua organização para outras pessoas usarem, ou para você publicar até externamente também. Então ainda está em preview, a gente não conseguiu utilizar, mas é um serviço que promete bastante também. Então você vai encontrar uma série de coisas prontas, inclusive voltadas aí para inteligência artificial e tudo mais, para você utilizar. E falando em inteligência artificial, alguns lançamentos também. Então a Amazon já tem esses serviços que tentam englobar uma série de necessidades que a gente tem quando fala de inteligência artificial, né? Tanto de infraestrutura, com GPU, que é bastante utilizado quando a gente fala especialmente lá do processamento de vídeos, de imagens, né? Com vários frameworks suportados aqui, frameworks específicos de inteligência artificial, com essas plataformas que a gente falou, o Kinesis, o Spark, o MR, o Amazon Machine Learning, e tem o Mechanical Turk, que é um serviço que você consegue delegar atividades para seres humanos, né? Então, pô, eu estou numa dúvida se essa imagem é apropriada ou não para crianças. Ele me deu 73,1%. Eu acho melhor perguntar pro Pudim o que ele acha. Aí o Pudim tá de férias, mas não foi viajar, tá em casa lá de bermudão, já é 2 da tarde, ele nem tirou o pijama, aí ele fala, pô, vou ganhar uma graninha, entra no Mechanical Turk, chega a imagem para ele, inapropriado, marca como inapropriado. Então a gente consegue delegar alguma coisa ainda para as pessoas olharem, e aí você tem um marketplace de seres humanos disponíveis para fazer essa atividade para você, né? Bem interessante. E a história do Mechanical Turk é mais interessante ainda, depois vocês pesquisam, tem a ver com um anão, enfim. Tem a ver com um anão jogador de xadrez, né? Mas é bem interessante. Então essa aqui é a plataforma, então lida com visão, com voz, com linguagem. E aí a Amazon lançou esse ano o Deep Lens. Então vocês já deviam conhecer o Alexa, quem não conhece eu vou mostrar um pouco para vocês depois, mas é um dispositivo que você fala com ele e te responde. E o Deep Lens é um dispositivo que vem com uma câmera para você conseguir fazer deploy do seu software aqui e conseguir fazer conexão com o cloud das imagens que ele está vendo para poder fazer aplicações baseadas em imagem. Então quem viu o Amazon Go, que é aquela loja que você não tem caixa, você entra na loja, pega o que você quer e vai embora, e ele entende quem é você, o que você pegou e o quanto ele tem que te cobrar. Você não precisa passar num checkout, num PDV, pagar com cartão de crédito. É como se fosse o Uber. Você saiu da loja, ele viu, pô, o Pudim pegou lá uma lata de atum, cobra a lata de atum dele, né? No cartão de crédito depois que ele saiu. Já está conectado no aplicativo dele da Amazon. Então, qualquer tipo de aplicação utilizando vídeo, imagem, você pode fazer bem mais fácil com esse dispositivo que já está disponível para uma ordem aí adiantada de $249. Além do Deep Lens, a gente tem o SageMaker. Então o SageMaker veio para facilitar ainda mais Machine Learning. Ele vem já com 10 algoritmos para problemas os mais utilizados de Machine Learning. Então se você pegar todo esse hype de Machine Learning, Data Science e tudo mais,
você vai cair em 10 coisas que está todo mundo quase fazendo, né? E aí eles já então deixaram isso ali mais fácil para a gente utilizar. Você consegue colocar os seus dados no S3 e com um clique ele começa já a subir as instâncias com o processamento para treinar o seu algoritmo de machine learning com essas informações. E aí você com um one-click deploy ele vai criar para você um cluster do SageMaker já com endpoint para você conectar na sua aplicação e ele fazer o que precisa, seja lá o que for, analisar uma imagem ou, por exemplo, recomendar produtos com base em outros que você está informando para ele, né? Qualquer tipo de algoritmo aí que você queira fazer utilizando inteligência artificial. No Rekognition, ele tem já todos esses serviços, né? Então, a gente viu esse de detectar a cena, ele também faz uma análise facial, olha para a pessoa, para ver se ela está sorrindo, enfim, se ela está triste, se está feliz, se duas fotos são ou não a mesma pessoa, né? Identificar as faces numa imagem, identificar celebridades com certo nível de certeza, moderar imagens que sejam seguras para crianças ou para menores de 18 anos, e agora tem uma que identifica o texto na imagem, né? Então, eu fiz um projetinho de faculdade, né, lá uns anos atrás, iniciação científica, que fazia isso aqui, transformando a imagem de várias maneiras e tal. Agora já tem um servicinho pronto lá na Amazon para você utilizar. Bem legal. E com certeza bem melhor do que o meu tinha ficado naquela época. Então aqui de novo a cena, né? Muito interessante esse trabalho de detectar os labels, detectar a face, né? Já identificar até a faixa de idade. E aí tem um aplicativozinho que eu vou mostrar para vocês depois. Você pode tirar um selfie seu e ver se ele tem razão, né? De repente ele acha que você é mais novo do que você é, e aí você vai ficar feliz. Ou não, né? De repente ele vai achar que você já é mais velho. E aí a Amazon lançou esse ano para vídeo. Então imagina que você quer fazer esse mesmo tipo de análise nas imagens num vídeo. E aí identificar um cara que sumiu, por exemplo, né? Identificar um cara suspeito na imagem do vídeo, ou sei lá o que você vai fazer com o vídeo. Mas agora é possível fazer não só com imagem, mas também com um vídeo. Identificar um vídeo, se você tem um app que seus usuários fazem upload de vídeo e você compartilha esse vídeo com outras pessoas, você quer garantir que aquele vídeo é apropriado, né? Então, se tivesse isso no WhatsApp, por exemplo, a gente tinha evitado algum tipo de dor de cabeça esse ano. Não é verdade? Feedback lá. Vou falar, tem que pedir pro time do WhatsApp. A gente coloca uma flag, né? Proibir conteúdo inapropriado, ele já recebe o upload e já detecta. Então, esse é um exemplo de alguma coisa que dá pra gente fazer com o Rekognition Video aqui, né? Mas tem muito mais que dá pra gente fazer. E de novo, né, usa inteligência artificial para ficar mais esperto, né, e entender se ele errou, olha, ele falou que era inapropriado, mas era apropriado, e por aí vai. Aí aqui a gente tem o Amazon Kinesis Video Streams. Então, lembra do Kinesis, que ele recebe stream de dados, de clique, de IoT? Pode receber stream de vídeo também. Então você tem uma câmera na sua casa constantemente mandando vídeo para ele, e aí ele faz alguma coisa com esse vídeo, detecta o que faz com o vídeo, o que não faz, manda para outro lugar, processa. Então você consegue agora conectar esse stream de vídeo, né? Então é uma stream porque é constante, está sempre mandando informação nova para ele lá. Inclusive já conectar com o Rekognition Video para que quando você passe com a placa do seu carro na frente da sua casa, o portão seja automaticamente aberto. Você não tenha mais que apertar aquele controlezinho desagradável, né? Então para sistema de segurança isso com certeza vai estar em alta aí esse ano. Se você entrar nessa URL resumida e tirar o seu selfie, ele vai te dar as informações sobre você. Ele vai te dizer se você é uma pessoa ou não, como é que está o seu humor e uma série de coisas diferentes aí. Então aqui um exemplo de arquitetura dessa própria aplicação, né, que a gente fez. Então eu tenho aqui ó, o JavaScript SDK que eu criei lá no Mobile Hub. E aí eu passo ele para um streaming de vídeo do Kinesis, aí eu olho no Kinesis Analytics e eu falo assim, eu quero saber quantas pessoas de bigode estão aparecendo nesse vídeo, certo? E aí eu mando para uma função Lambda que faz alguma coisa e armazena isso lá no DynamoDB, né? E ainda jogo todas as informações, porque eu não quero perder depois, num bucket lá do S3. Então aqui um exemplinho de algo que a gente pode fazer, e aí você pode dar uma olhada nessa aplicação. E aí tem um case interessante que eu achei em uma das palestras lá, que é
um xerife aí, né, do Washington County, e ele mostra como que eles fazem para identificar suspeitos. Então eles estão usando essa tecnologia para conseguir identificar mais rápido aí, até mesmo utilizando retratos falados. Então, bem interessante. E aí, se vocês olharem os slides dele, tá disponível lá na Amazon depois, estão achando alguém familiar aí, ele mostra que aumentou bastante a eficiência e diminuiu o tempo para encontrar esses caras suspeitos. Então, realmente é uma tecnologia que pode mudar aí muita coisa. Então, só relembrando, né, para a gente continuar falando de AI. A gente consegue pedir para a Amazon falar para a gente com a Polly. Então, eu escrevo e ele me retorna um MP3 com ela falando em português, o que eu quiser. Tá? Então, a minha aplicação pode gerar um texto, mandar para lá e ele retorna um áudio que eu vou mandar para o usuário escutar. Eu consigo fazer bots e interfaces de comunicação e agora eu consigo também converter fala em texto. Então eu consigo não só falar, mas consigo também te escutar. Então você vai falar com o seu sotaque e tudo mais, eu vou transformar isso em texto, eu vou te entender e aí eu consigo responder para você em voz também. Então isso que permite aquela disrupção que a gente estava falando antes. A gente também pode traduzir, então o Garça pode falar alguma coisa em russo, aí eu transcrevo, traduzo para o português e aí eu escuto o que ele falou em português e aí quando eu falo para ele eu faço o inverso. Então dá para a gente fazer isso tudo. É lógico que não só para essa aplicação, mas a gente pode indexar documentos e traduzir para uma única língua, enfim, dá para fazer muita coisa com essa tecnologia também. E aí a gente tem o Amazon Comprehend, que é um outro serviço que foi lançado, que permite que a gente entenda melhor a informação que está escrita nesse texto ou que foi dito. A gente consegue entender se tem pessoas, datas ou lugares envolvidos naquele texto. A gente consegue entender o que é mais importante naquele monte de coisa, né? A gente consegue entender o tipo de linguagem utilizado e qual que é o sentimento daquilo, se o cara está nervoso, se o cara está triste, se o cara está feliz, tudo isso que está lá naquele texto também. Então ele vai ter um input aqui de um tweet, por exemplo, de um post no Facebook, de um e-mail, de um documento, ele vai entender e vai devolver essas coisas para a gente analisar e tomar alguma atitude em relação àquilo lá. Então, por exemplo, se você está processando rede social, você quer entender se as pessoas estão gostando ou não de uma palestra que está acontecendo agora ao vivo com base nos tweets, para você mudar o rumo da palestra em tempo real. Olha só que legal, dá para fazer. Se você está na televisão e quer entender o que as pessoas estão falando no seu programa de televisão, dá para fazer. Se você é uma empresa que muita gente fala de você na internet, mas você quer entender as negativas para você poder responder e tratar e tentar reverter, você pode filtrar tudo isso mais rápido e uma série de outras aplicações que a gente pode utilizar. Aqui um exemplo de voz também, né? Então, de voz do cliente, né? Que é isso que eu falei, você poder entender ali o que está acontecendo no final, o que ele está dizendo sobre você. Recomendação de conteúdo com base em outros conteúdos que aquele usuário postou na rede social, que ele falou, que ele curtiu. Você entender o que mais que tem a ver com aquilo que ele gosta. Então, ele gosta de muitas coisas que têm certas características. Eu entendo essas características, procuro outras coisas com as mesmas e falo para ele. Mas a compreensão é muito mais do que procurar palavras iguais aqui nesse caso, né? Então esse que é o grande ponto. Alexa Family, então todas essas aplicações que entendem, né, o que você diz e falam para você. Aqui tem alguns dos hardwares aí que tem essa capacidade da Amazon. Alexa can help you work from the comfort of your home. Alexa, when's my first meeting today? Your first meeting is one-on-one with Morgan at 8 a.m. Alexa, join the meeting. Okay. Hi, it's Angela. And help you in the office. Alexa can schedule a meeting. Alexa, schedule a meeting on Thursday with the sales team at 2 p.m. That's sales meeting on Thursday, October 26th at 2 p.m., right? Yes. Okay, I've added that. And even book a conference room. Alexa, ask the office who booked this room. This room is booked by Allison. Room 114 next door is available. Should I book it? Yes. Alexa saves time and hassle by starting meetings effortlessly. Alexa, start the meeting. Would you like to join the sales meeting? Yes. So you can shine during that important presentation. Alexa, pull up last quarter sales report. Okay. Alexa, ask the office for more printer paper.
Okay, I've ordered more paper. Should I send your job to printer 3? Yes, that'd be great. The only unanswered question is, what will your business do with Alexa? Então, a gente viu o Alexa e agora eles estão lançando o Alexa for Business, que facilita a gente criar aplicações voltadas para negócio utilizando essa tecnologia do Alexa, né? E então aqui um exemplo, você falou para ela, reserva um hotel em New York City para mim, aí ele entendeu cada uma das palavras, e aí ele entende assim, ó, a intenção é reserva de hotel, e a cidade é Nova York. Então ele tem que preencher aqui 3 informações para conseguir fazer a função de hotel booking, isso é a nossa aplicação que diz. O que é e o que vai fazer a gente já sabe, já pegou. Agora eu preciso perguntar assim, quando é que você vai querer fazer essa reserva para eu conseguir obter as outras informações. Então eu sei o que eu tenho que perguntar, o que falta, quando me responde eu consigo fazer a função de reservar o hotel e confirmar que está reservado nessa data. A mesma interface que a gente constrói para falar e ouvir é a interface do chatbot. Então no fundo é uma aplicação, uma coisa só que funciona no bot, que funciona na voz. Então a gente vai ter esses elementos todos para definir, né? E aí a gente consegue fazer, ele já trata de uma maneira que se o usuário falar, me reserva um hotel em Nova York do dia tal a dia tal, o nosso app vai olhar, ah legal, tem vaga, ok, está reservado. Agora se ele só falar, me reserva um hotel, aí você tem que perguntar, onde? Aí o cara fala, Nova York. Aí você pergunta, quando você vai chegar? Tal dia. Quando você vai embora? Tal dia. Então independente da forma que ele comunica com você, você consegue fazer as perguntas certas e complementar o que você precisa para chegar no final. Então com a Amazon Lex, de maneira muito fácil, a gente consegue fazer isso. Então a gente cria um bot, a gente fala das formas diferentes que a pessoa pode dizer, onde que estão as variáveis que ela vai dizer, a informação que a gente precisa, e quais são as informações que a gente precisa ter para no final fazer a ação que a gente precisa, tá? Então, basicamente aí, Alexa for Business que foi lançado e tem bastante coisa que a gente pode fazer com voz e também com bots utilizando essa tecnologia. Que é uma secretária eletrônica, o pessoal fala. Ela funciona como uma secretária inteligente também, né? É uma assistente virtual, você pode fazer muita coisa com ela. Nos exemplos ali eles mostraram, né, uma pessoa que falou, pô, acabou o papel, já fala para a Alexa, ela registra. Me agenda uma reunião tal dia, né? Ou eu posso estar no carro e perguntar como é que está a venda da loja 4. Eu posso falar para ela, olha, está faltando estoque na loja 4, tem alguma loja que tem estoque com cobertura acima da média? Loja tal, dá para transferir? Dá, tá bom. Então a gente pode pensar em formas de aplicar isso para o nosso negócio de N formas, né, diferentes. Aí vai da nossa criatividade, por isso que ele fala no final, a pergunta agora é o que você vai fazer com isso. Então aí a gente pode fazer muita coisa legal. O Cloud9, né, o Werner lançou também, uma outra coisa bastante interessante, eu já testei e eu vou falar para vocês que me surpreendeu. É uma IDE completamente na nuvem, para Java, Ruby, uma série de coisas. Então imagina que a IDE é de graça, só que você tem que ter uma máquina EC2 criada para rodar a sua IDE. E aí você já tem a IDE, já tem uma linha de comando lá, e aí você consegue rodar o teu Tomcat, a tua aplicação Ruby on Rails, ou o teu script em Python, tudo lá na nuvem, sem precisar ter nada instalado no seu computador. Talvez daqui uns dias a gente vai todo mundo utilizar aquele Google Chromebook em vez de utilizar máquinas super poderosas, né? Porque o processamento está todo acontecendo lá. É muito legal, vale a pena dar uma testada, dar uma olhada. Tem certas coisas, lógico, que é bacana você ter uma IDE mais poderosa, instalada e tudo. Ainda não está assim pau a pau, mas está muito melhor do que eu imaginei que estaria. Dá para usar. Então vale a pena dar uma olhada. Quem sabe a gente não usa logo. E aí você cria, escolhe a máquina que vai estar atrelada com ela lá na nuvem. E é por isso que você vai ser cobrado. A IDE em si é de graça, e aí você tem aqui todo o estilinho da IDE, programação em par remota, funciona belezinha, ele mostra onde o outro cara tá, o que ele está fazendo e tudo mais, e já tem todas essas linguagens aqui definidas. Eu criei um runner para Maven, para rodar umas coisas com Maven, bem facinho de criar um runner. Você instala o Maven na máquina, porque você tem o terminal de comando aqui embaixo,
e aí você pode criar um runner que roda no Maven passando tais parâmetros, ele roda no Maven, poderia ser Maven ou qualquer outra coisa que você usa para rodar a sua aplicação. Então, bem legal. Falando um pouquinho de mobile agora, então também alguns lançamentos, né? Mobile já não é mais exatamente uma tendência, já é uma grande realidade, né? Mas tem algumas tendências dentro de mobile. Então a gente vê cada vez mais as pessoas usando aplicativos, né? Mais do que usavam antes. A gente vê cada vez mais empresas investindo em aplicações mobile. E a gente vê cada vez menos aplicativos nativos e cada vez mais aplicativos mobile sendo desenvolvidos com JavaScript, né? E aí, lá no Mobile Hub da Amazon, a gente pode criar aplicativos JavaScript, pode criar React Native ou pode criar também os aplicativos nativos iOS com Swift ou com Android, né? E utilizar o AWS Amplify, que é uma lib JavaScript que facilita a integração do seu app mobile com JavaScript e com todos os serviços da Amazon que a gente viu agora, de uma maneira bem simples, utilizando o SDK. Então aqui é um exemplo criando uma aplicação do zero, dou um AWS Mobile Init, e aí eu consigo dizer, ó, eu quero o User Sign-in funcionando. Já vai estar com o Cognito funcionando junto, para você não precisar fazer login na mão na sua aplicação mobile nova. E aí tem os outros serviços também, eu quero database, ele já vai criar um DynamoDB, eu quero fazer analytics no Pinpoint, e por aí vai, dá para fazer mais um monte de coisa, usando essa interface bem simples. E aí tem alguns problemas que a gente ainda tem hoje, né, que acaba ficando meio chato, de compartilhamento de dados do app mobile com o back-end, o app que está rodando na web maior, a questão da gente precisar ter acesso a esses dados muito rápido, da gente ter que manter o app funcionando quando a conectividade está baixa ou quando a gente não tem Wi-Fi, por exemplo. E aí, para resolver isso, a Amazon lançou o AppSync. Então a gente, por exemplo, tem um app de força de vendas, nós tivemos que fazer na mão esse controle de que se o vendedor estiver em algum lugar que não tem Wi-Fi, a gente consegue fazer o pedido, a hora que tem 3G ou Wi-Fi a gente sincroniza. Agora não vamos precisar mais tratar isso na mão. Então esse AppSync, ele trata isso, deixa transparente, então você faz um storage nele como você estaria fazendo no banco lá remoto, mas na hora que tiver conexão ele vai entender o que não foi sincronizado e sincronizar para nós. Então isso aqui é bastante legal e ele utiliza uma tecnologia que está bastante em alta também, que é o... Vai, Branquinho. Ele tá te dando a deixa aqui, mano. O GraphQL, né? Então você consegue definir aqui basicamente o seu esquema, né? Dentro dele, e aí você consegue pedir só as informações que você precisa para aquele app mobile. E aí não carregar tudo que você precisaria para montar, de repente, um front-end desktop mais complicado. E aí tem muita lib, muita coisa que está utilizando esse tipo de abordagem hoje para quando você tem um back-end que trabalha com front-ends diferentes, né? E então é simples assim para você utilizar. Você define o que precisa vir, o que não precisa vir, você pode devolver parte do esquema, não devolver o esquema completo dos dados. Então bem interessante, dá para testar as queries lá direto no App Console, ou no Web Console, ou você pode também utilizar diretamente as APIs e SDKs para testar isso aqui. E o AWS Amplify é a lib que eu falei para vocês que tem tudo isso. Então aqui o cara conta que com 10 linhas de código fez um app com login em 20 minutos. E que se ele já tivesse feito algum antes, provavelmente levaria muito menos tempo. Redes. Então, eu tinha contado para vocês que existia o ELB, lembram do ELB? Elastic Load Balancer. Recebe a carga do usuário e define para onde ele vai, né? Quantas instâncias, vai balanceando a carga dentro das instâncias que você tem. E aí a Amazon lançou o Application Load Balancer e o Network Load Balancer. Então, basicamente, o Application Load Balancer você vai usar sempre que você estiver utilizando HTTPS ou HTTP e HTTP2 também. O antigo não suportava algumas coisas, né? Esse já suporta tudo isso. E quando você estiver utilizando outras coisas, só TCP, que não seja HTTP, outro tipo de tráfego de rede, outro tipo de protocolo, outro tipo de porta que você está utilizando na sua aplicação, aí você usa o Network Load Balancer, que é mais leve, vai te garantir uma latência menor,
porém não vai ter os recursos que tem aqui, também porque você não vai precisar. Então se você precisa, você usa esse, se não precisa, usa o Network Load Balancer. Então antes tinha um gap, porque não tinha essas duas modalidades, tá? Então basicamente é isso, se for TCP, usa o Network, se não, sempre usa o Application Load Balancer. E o clássico, que é o LB, não usa mais, não tem por que usar mais. Dados, então alguns clientes da AWS que usam a parte de storage de dados deles, tem bastante gente legal aí também. Foi reconhecido aqui pela Forrester como o principal player, né, o líder em storage na nuvem, database na nuvem. O Aurora, que eu comentei um pouco antes para vocês, é o que mais cresce na história da AWS. Então essas são as empresas que já utilizam. E agora eles lançaram o Aurora Multi-Master. Então é um banco de dados que já era distribuído, já podia rodar em várias AZs, já podia rodar em várias regiões, ou seja, está rodando tanto em São Paulo como está rodando lá em Dublin. E agora você pode ter 2 masters diferentes, ou seja, você pode não só gravar aqui e ler dos outros, como você pode gravar em 2 diferentes. E ele vai se virar para manter tudo isso funcionando para você. Então é bem interessante para arquiteturas resilientes. O que acontecia antes se uma AZ caísse? Você ficava cerca de 30 segundos sem resposta. Então a sua aplicação já tem que tratar isso, né? Então vai aparecer a baleinha do Twitter lá, alguma coisa assim. E aí depois de 30 segundos tudo volta ao normal, porque ele pega uma máquina que era de leitura e transforma em gravação. Agora ele já sempre tem 2 de gravação. Então se der um problema nessa, ele continua gravando na outra e ninguém sente nada, não tem downtime, não tem problema nenhum. Antes já era baixo, né? Um downtime de 30 segundos não é lógico, depende da aplicação, do que é, não dá para generalizar, né? Dependendo da aplicação, um downtime de 5 minutos não é problema, né? Para outras, um downtime de 1 segundo pode ser problema. Então agora a gente tem essa possibilidade do Multi-Master. A gente tem também o Aurora Serverless, de novo para a alegria do branquinho aqui. Imagina o seguinte, o nosso aplicativo de feedback 360 graus por competência, que a gente utiliza 4 vezes no ano, 4 dias no ano, mas a gente tem que manter um RDS lá com redundância na Amazon rodando, né? Para quando o Pix dar o feedback dele para o dog, tá funcionando. Imagina que isso poderia ser serverless, ou seja, ele fica o ano inteiro lá dormindo e não cobra nada da gente. A hora que o Pi entra para dar o feedback pro dog, ele fala: Pi, espera um minutinho aí, carregando, loading, que nem no videogame. E aí sobe, o Pi dá o feedback, o dog recebe, todo mundo dá feedback para todo mundo, a hora que ninguém mais está acessando, ele dorme de novo. Então é um banco de dados que você não precisa manter um servidor para ele sempre lá, né? Ele vai te atender conforme a sua necessidade. Então bem interessante também, em relação a custos, em relação a uma série de coisas, bastante disruptivo, cobrado por segundo. O DynamoDB permite agora que você tenha tabelas globais, né? Então, que vai ser também multi-master, multi-região, e vai ter baixa latência em qualquer lugar do mundo, para quem tem aplicações que funcionam no mundo inteiro. Bem interessante. On-demand backup também. Então fazer backup no Dynamo antes era um pouquinho chato, um pouquinho complicado, tinha que fazer muita coisa na mão, agora ficou bem simples de fazer backup. Basicamente um call de API ou um clique lá no terminal faz o backup da base. Lançaram um novo banco de dados orientado a grafos, então é esse Amazon Neptune, né? É totalmente gerenciado também. Está disponível só em preview por enquanto, mas ele é basicamente o que antes a gente conhecia, o Neo4j, não sei se tem algum outro aí famoso agora, mas para redes sociais, para quando você tem muitos links entre os dados, né, e quiser encontrar relações entre essas conexões, é um tipo de banco de dados que te atende muito bem. Então, ó, novidade da Amazon e um novo banco de dados. Além da gente poder usar o Athena para ler dados que estão dentro de buckets do S3, agora a gente tem o S3 e o Glacier Select, que permite você puxar parte dos dados apenas que estão armazenados no objeto do S3. Então também é algo que pode te economizar bastante tempo, vai ser mais rápido, vai ser mais barato, você não precisa ler o dado todo, você lê só um pedacinho do que você tem lá armazenado. Então um novo serviço também é S3 Select.
Então o S3 é extremamente aí utilizado também, trilhões de objetos, já está em 16 regiões, em 44 zonas de disponibilidade. Ele sempre armazena em pelo menos 3 AZs, qualquer coisa que você armazenar lá, então vai estar em até 8 data centers físicos na prática. E aí esses são os 3 modos que eu comentei com vocês e tem preços diferentes, tá vendo? Ó, comparando o S3 aqui, que é 2,1 centavos por giga por mês, com o Glacier é só 0,4 centavos por giga por mês, então fica bem mais barato, né? E você tem esse nível intermediário, que tem um pouco menos de garantias aqui, você acessa sem, não é um acesso frequente, mas aí fica um pouco mais barato também. A gente utiliza esse aqui para praticamente tudo hoje, mas poderíamos aproveitar melhor os demais também, para dados que a gente não acessa tanto. Então totalmente seguro, tem compliance com todas essas normas, e você pode criptografar de diversas maneiras diferentes as informações que estão lá também. Já está integrado com vários serviços da Amazon, né? Então é muito fácil de utilizar, e é muito utilizado hoje em dia para Data Lake. Então Data Lake é um assunto também que está bastante na moda, basicamente porque imagina que para você ter aplicações altamente responsivas, escaláveis, muitas vezes você não vai utilizar para tudo um banco de dados relacional. Você não vai conseguir utilizar um único banco que você utiliza para captar todas as informações, para fazer analytics e tudo mais. Então você começa a segmentar esses dados em diferentes lugares, né? Mas em algum momento você precisa ter tudo isso para poder fazer certos tipos de análise, de cruzamento. Então está se tornando cada vez mais comum utilizar data lakes. Então imagina um local onde você coloca todos esses dados, não necessariamente estruturados, num único lugar, e você consegue depois tirar conclusões e fazer os seus analytics finais em cima de tudo isso. Então o S3 é a principal plataforma hoje utilizada para você poder fazer isso, por essas razões todas aí que eu falei para vocês, e porque a partir dele você consegue depois utilizar todos esses outros serviços aí da Amazon para poder ler e tirar as conclusões. Você tem muita forma de colocar dados lá dentro, né? Tem o Direct Connect, que você pode utilizar se você usa um data center ainda privado, você pode utilizar um data center que tenha Direct Connect para você ter baixa latência para gravar na Amazon. Você pode mandar um caminhão com informações, e aí a gente já viu alguns exemplos disso daí, os caras mandarem o data center inteiro num caminhão para poder fazer a mudança sem downtime, mandar do data center antigo para o da Amazon. Tem o Snowball, que é uma caixa super segura. A Amazon te manda essa caixa, você conecta lá no seu data center, pluga todas as informações para lá, despacha pelo correio de volta e está num bucket do S3 depois. E tem muitas outras maneiras aí, essas são alguns exemplos, né, de você colocar dados lá, mas ela tem muitas opções para todo tipo de necessidade. Então tudo gira em torno do S3, né? Você tem aqui os serviços de ingestão de dados, você tem o serviço de busca, de acessar via user interface, proteger as informações e depois de fazer analytics em cima delas. Então, S3, praticamente, quando você fala de Data Lake, é a opção mais óbvia que existe, né? Falando um pouco de IoT, então a gente já comentou um pouquinho do Alexa, já comentou um pouco de algumas coisas. A gente tem o IoT One Click, que permite você fazer deploy de funções Lambda diretamente para o seu dispositivo, né, utilizando o aplicativo de celular. Então, bastante interessante para desenvolver aplicações para IoT. Você tem o Device Management, que permite você fazer coisas parecidas, mas para um grupo de dispositivos. Então, quando você tem 3 dispositivos é fácil. Quando você tem milhares de dispositivos, você tem uma interface aqui para gerenciar tudo isso em batch, fazer updates, organizar, criar grupos e fazer uma série de coisas com esses devices. Tem um serviço novo para fazer o trabalho de segurança desses devices, então a gente já tinha para uma série de coisas, agora tem para IoT também, para fazer analytics das informações que vêm. E geralmente esse dispositivo é aquela coisa de streaming que a gente falou antes, vai ficar te mandando dados o tempo inteiro, e muita tranqueira junto com aquelas informações. E aí esse serviço te ajuda a pegar esse dado mais cru e estruturar ele de uma maneira que você consiga tirar alguma conclusão do que está chegando para você. Esses dispositivos muito pequenininhos precisam de algum tipo de sistema operacional para rodar neles. E aí já existia um sistema operacional utilizado. A Amazon está lançando uma versão dele, o Free RTOS,
que permite que você instale esse sistema no seu device, e esse device já vem com várias libraries para você utilizar serviços da AWS prontas. Então, para utilizar uma função lambda do branquinho, para utilizar as outras coisas que a gente viu aqui agora há pouco. E a gente falou do Greengrass, né, que permite fazer essa sincronização com os dispositivos, e aí a Amazon lançou agora um Greengrass Machine Learning, então para você poder rodar funções de Machine Learning direto no device. Então, por exemplo, o device conseguir entender o que o Garça fala sem ter que mandar para a nuvem, localmente. Então você consegue fazer deploy de recursos de inteligência artificial direto no device. Então, bem interessante. Pessoal, basicamente, as novidades do reInvent, foram essas. Tem bastante coisa útil, dá pra gente fazer bastante coisa legal com essas coisas. Eu acho que, além de começar a considerar no nosso trabalho e tal, o que faz sentido, né? A gente não tem que usar a Lambda só por usar, por exemplo, porque é legal. Mas se a gente achar um caso que é mais interessante, que faz mais sentido, como a gente já achou alguns, a gente deve utilizar, e a gente deve olhar para tudo que a gente desenvolve uma oportunidade de utilizar esses recursos que estão à nossa disposição para poder fazer melhor e mais rápido, né? Acho que esse que é o grande ganho que a gente pode ter aí. É lógico que aqui foi uma introdução, a gente falou um pouquinho de tudo, das possibilidades. Agora acho que o caminho é a gente fazer alguns workshops mais aprofundados com os serviços que fazem mais sentido. Então, um deles acho que é o Mobile Hub, bem interessante, especialmente porque a gente vai construir aplicativos mobile no ano que vem, já tem algumas coisas no roadmap dos POs aí que eles me mostraram, então acho que faz sentido a gente trabalhar melhor isso, faz sentido a gente trabalhar um pouco melhor alguns dos outros conceitos que podem ser úteis, a parte de bots, de voz, e aí à medida que a gente for tendo necessidade, a gente vai fazendo outros, mas aí focando em entender como funciona, como utilizar e tudo mais também. Legal? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigado.